7 de novembro de 2011. Comissão de Constituição 2023, olha, eu estou no 11 de 2023. Comissão de Constituição e Justiça votará a reforma tributária nesta terça. PEC já está pautada no plenário. PEC da reforma tributária está pautada para quarta no plenário. Índice de correção do FGTS é injusto, dizem debatedores na CDH. Governo anuncia auxílio para pescadores artesanais. BID doa 5 milhões para o Portal do Comércio Exterior do Brasil. Meta fiscal de 2024 está em discussão e não foi definida, diz Alckmin. Distribuidoras de energia pedem isenção de tributos para mais pobres. Essas são as matérias do Virtual News de hoje. Vamos estar falando a respeito delas. Mas antes, vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Reuters, Israel se prepara para a pressão na cidade de Gaza, enquanto a ONU denuncia mês de carnificina no Oriente Médio. Reuters, Rússia retira-se formalmente do importante tratado de Forças Armadas Europeias pós-Guerra Fria. Estadão, relator avalia ajuste para evitar estados e municípios caroneiros no rateio do imposto. Prefeituras iniciam novembro com repasse de 306,6 milhões em ICMS. Isto é, Nunes ameaça processar Enel se a energia não for restabelecida até terça. R7, reforma tributária, entra na reta final no Senado. Comissão de Constituição e Justiça planeja votá-la nesta terça-feira. G1, porque é importante ao mesmo tempo tão difícil enterrar os cabos elétricos de São Paulo. São só 0,3% em uma rede de 20 mil quilômetros. Broadcast. Indústria química pede inclusão de emendas que permitam regime especial na reforma tributária. Folha de São Paulo. Governo adia mudança de meta fiscal e Haddad ganha tempo para negociar receitas. Diário do Litoral. Pati Guarujá oferece 48 vagas de emprego nesta terça-feira. O Globo. Caravana Federativa. Planalto usa ação de governo para atrair prefeitos. E PL veta a presença de filiados. Jornal do Brasil. A BAG, questões do Enem apresentam agropecuária de forma equivocada e pejorativa. Bom, então aí, César. Eu começo... Vamos começar aí de trás para frente. E realmente essa para quem analisou, para quem acabou pesquisando sobre essas questões do Enem, realmente além de extremamente discutível, desnecessários. Ponto. Você colocar uma redação, você colocar isso como um tema da redação é uma coisa. Agora, você tratar isso como uma questão... São coisas que não tem estudo científico nenhum, não tem base científica nenhuma. Exatamente, para entrar como... assim, não tem uma verdade absoluta. Trata-se de ponto de vista. Trata-se de análise e ponto. Então, você tratar isso como um tema de redação é uma coisa. Você tratar com uma questão com uma resposta absoluta é outra totalmente diferente. E você pode ter diversas respostas corretas, dependendo do ponto do viés político, do viés ideológico de quem analisa. Então, é realmente totalmente desnecessário. Concordo plenamente. Nesse ponto eu concordo plenamente. Tem sim que se chamar ministro da Educação, porque é a equipe dele que faz análise das provas e valida. E assim, esse tipo de situação não pode acontecer. O aluno se prepara tanto para chegar numa prova, para chegar... E aí, o que é considerado correto nessas questões? Aí, o que a gente não quer acreditar que é uma politização dentro de um Enem. Sim. É isso que a gente não quer. É isso aí. É isso que é a pior momento. Espero que não. Espero que seja apenas um erro técnico, uma avaliação equivocada de alguém que auxilia na preparação das questões. Imaginamos, né? O problema é que se fosse mas são 3 questões tratando aí do mesmo assunto, basicamente do mesmo assunto. E... dessa forma. Para uma avaliação sem a menor coerência. Como eu falei, qual é o correto?
O que vem, de certa forma, o que deveria ser colocado? Então, exatamente. O que eu deveria responder? Não se perguntou o que é agropecuária, não. Então, para ser considerado como exato, não é algo exato. Assim, é uma responsabilidade alternativa. Então tem que ter uma alternativa correta. Ou nenhuma delas. Agora, o que é o correto? Ou todas elas. Então, se são todas elas, você deixa de avaliar. Porque se todas estão corretas, para que você tem uma questão que todas são corretas? Depende da tua ideologia. A ideologia você coloca na redação, Márcio. Sim, a redação é para a opinião pessoal. A forma que você vai expressa, é isso aí. Opinião vai pessoal. Ser avaliado, linguagem textual, pontuação, etc. Agora, as questões são exatas. É sim ou não, é uma correta, o restante... Agora, dependendo do teu ponto de vista, pode ter mais de uma alternativa correta, perde totalmente o sentido avaliativo. Eu vou chamar a atenção para a questão do Oriente Médio, e faz um mês hoje que o Hamas atacou Israel e desencadeou toda essa questão no Oriente Médio. Um mês de mais de 10 mil vidas foram ceifadas nesse conflito. Porque só do lado palestino são mais de 10 mil, mais o lado israelense, quer dizer, nós estamos chegando a 12, 13 mil vidas sendo ceifadas em 30 dias de um conflito que de forma bestial, não vou poupar português não, que realmente iniciou. Sim. Quando se iniciou essa situação, essa origem dessa carnificina, que na verdade é isso, né? Crianças morrendo, idosos morrendo, pessoas desesperadas, sem auxílio, sem comida, sem água, sem energia, sem condição de socorro às vidas. Tudo isso começou numa atitude terrorista. O nome é isso, terrorismo. Não tem outro nome. E nós estamos já para 30 dias, já foi aberto o corredor humanitário, foi fechado, já há anúncios de situações mais graves, outros países estão insatisfeitos, quer dizer, o território é tenso, o Oriente Médio é um barril de pólvora e está lá, todo mundo com estopim na mão e com fósforo do outro lado para acender. Poucos avanços. Pouquíssimos avanços. Poucos avanços no que diz respeito aí ao cessar-fogo. Então, de fato, é uma situação muito delicada, um mês aí de bastante tragédia, de muitas vidas inocentes perdidas, e a gente a gente não vê uma solução tão próxima. O que nos preocupa ainda mais, né, Márcio? É realmente uma situação muito delicada, muito triste, que a gente só pode lamentar e esperar que se encerre o quanto antes, porque cada dia que passa são mais vidas perdidas e é inaceitável. Como você falou, se ainda houvesse uma justificativa, mas não há, foi realmente um ataque terrorista, não tem outra palavra para usar, e as consequências têm sido drásticas, né? Palestinos inocentes morrendo, sim, né? Civis morrendo, né? E o pessoal usando esses civis como escudo humano, né? É isso aí. E Israel já falou, enquanto não libertar os reféns, não tem diálogo para cessar fogo. E está invadindo, e já está sitiado, vai estar invadindo, vai estar tomando, está fechando o cerco, né? Bom, vamos pedir a Deus para que, só Deus mesmo para iluminar essa questão do conflito. Como nós estamos falando aqui de reforma tributária, para não passar em branco, né? Estamos falando de reforma tributária, hoje a Comissão de Constituição e Justiça analisa e vota o texto da tão falada reforma tributária. Vamos às informações. CCJ votará a reforma tributária nesta terça. PEC já está pautada no plenário. A Comissão de Constituição e Justiça deve discutir e votar nesta terça, dia 7, a reforma tributária, PEC 45 de 2019. A expectativa é que o relatório do senador Eduardo Braga seja aprovado e enviado ao plenário para ser analisado na quarta, dia 8, conforme já consta na pauta montada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está prevista para as 9 horas no plenário 3 da ala do senador Alexandre Costa, do anexo 2 do Senado. As informações são da agência Senado. Bom, já começou, né? Já começou, é transmitido
transmitida ao vivo, o pessoal pode acompanhar também pela TV Senado. Isso aí, reforma tributária. Parece que está meio corrido, agora é a impressão minha. Tá meio corrido porque tem bastante coisa para resolver, né, Márcio? Sim, tudo isso tá tudo muito interligado, né? A necessidade da captação de receita para poder tampar o buraco da fiscal, que é uma guerra também que não se consegue fechar a meta, para poder votar o orçamento para 2024. Hoje começa a análise da LDO. Da LDO, né? A LDO já vai começar a traçar ali alternativas, só que sem ainda a meta fiscal. E precisa fechar isso para poder votar. A gente está chegando no próximo ao recesso do Congresso e precisa ser votado o orçamento para 2024. A reforma tributária, para mim, bastante incompleta e que vai deixar aí bastante coisa. Pô, a gente está falando de mesmo com a reforma tributária ficar numa das 10 maiores taxas do mundo, né? Não perdemos esse pódio. Esse pódio é nosso. Nossa, a gente, cara, quando você quando começou a falar da reforma tributária, a ideia era exatamente simplificar e reduzir a carga tributária. Não, pelo contrário, a gente vai aumentar, porque vai generalizar muita coisa, e aí o que tem isenção vai entrar na vala comum. Entrando na vala comum, vai ficar em 27% também. É bastante complicado, é bastante delicado. E, de fato, bastante urgente, porque o governo depende de articular esses pontos para poder cobrir um rombo de um monte de aumento de despesa que ocorreu sem a origem do dinheiro. Que a PEC é de 2019. Olha só, o tempo que teve e agora vem a toque de caixa correndo. Vamos aguardar o que a Comissão de Constituição e Justiça vai observar, né? Que ali passa, e aí vamos observar se ela é constitucional, se ela não é constitucional, se o texto está ok, o que pode ser feito, o que está contrário. Existem os pareceres, né, pela tramitação, favorável, desfavorável, parecer em separado, parecer em conjunto. Tem toda uma situação de regime da casa que tem que ser cumprido, né? E a comissão vai analisar. Já estão debruçados em cima dela desde as 9 horas. Vamos ver o que vai acontecer. 10 horas mais 20 minutos. E ainda falando de reforma tributária, a expectativa é que a PEC seja trabalhada para que amanhã, na quarta-feira, possa ser analisada pelo plenário. Isso mesmo. Vamos às informações que vêm da agência Senado. PEC da reforma tributária está pautada para quarta-feira no plenário. A proposta de emenda à Constituição de Reforma Tributária foi incluída pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na pauta de votações da sessão do plenário que está agendada para quarta-feira, dia 8, a partir das 14 horas. É uma semana decisiva para a matéria. A expectativa é que a PEC 45/2019 seja votada na Comissão de Constituição e Justiça um dia antes, hoje. É isso aí. Bom, como já havíamos dito, né? O presidente do Senado ele tem a prerrogativa de pautar um projeto. Ele pode colocar o projeto na pauta. É prerrogativa da presidência. Ele pode fazer isso. Pode incluir no momento, pode incluir na pauta. Caso contrário, tem todo um rito. E entra numa sequência. Mas, pela prerrogativa do presidente, já consta na pauta de amanhã. Se a comissão enroscar hoje e não votar, a pauta de amanhã cai. Ela sai da pauta de amanhã. Aí vai para o próximo, vai para o outro dia. Então a expectativa vai ser votada hoje, vai passar na comissão hoje, e aí vai para plenário. Vai para plenário, vai ser aprovada no mesmo toque de caixa, na quarta, ou vão discutir mais? Como é que está essa situação, né? Toda a articulação é para que, como você bem comentou, para que isso saia a toque de caixa, para que isso seja trabalhado com urgência. É um complicador, porque é que está. É um projeto antigo que poderia ter sido analisado com muito mais calma durante esse período inteiro e agora, de um dia para o outro, analisa na comissão, já vai para plenário. Como eu te falei, o governo está dependendo de toda essa articulação, de todo esse sincronismo
para conseguir encaixar o seu quebra-cabeça, que para mim foi muito precipitado. Assim, o governo entrou implantando um monte de ideias novas, um monte de novas despesas num orçamento desenhado por uma equipe anterior, um governo anterior. Eu penso ter sido muito precipitado e agora a gente está colhendo aí as consequências dessa precipitação. Vale lembrar que o relator, a gente comentou isso, inclusive no Para Não Passar em Branco, o relator avalia ajustes para evitar que municípios caroneiros no rateio do imposto. Ou seja, sim, todo mundo vai ter que começar a desenvolver alguma coisa, produzir alguma coisa, porque senão fica fácil. Você se industrializa, você acaba poluindo o seu meio, você traz problemas sociais, você cria toda uma situação e aí o retorno disso para você não é a mesma coisa. É aquela mesma situação, né? Você tem uma bicicleta onde 10 pedalam, aí 2 lá atrás não estão nem aí para pedalar e os outros da frente ficam se matando. Aí o 7º também para, aí o 6º daqui a pouco só tem 4, 5 pedalando, o restante só de passeio. O problema é que até mesmo para quem produz vai encarecer para todo mundo. Encarecendo para todo mundo, você cria uma dificuldade aí para algo que já não está fácil. Então... Não, o que chama a atenção nessa situação toda é isso. De que forma, acho que nenhum governo sabe como é que vai lidar com tudo isso. Como é que vai ser? Vai ter um período aí de 6 anos para que as perdas sejam ajustadas. E depois? Você não está perdendo por 6 anos, você está perdendo ad eterno. Isso aí. Ad eterno. E aí muda. De que forma isso vai ser compensado? Ninguém mora na federação, todas as pessoas moram no município. E aí é onde a vida acontece, onde a saúde acontece, onde a educação acontece, onde o trabalho acontece, é aí. É fogo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Essa semana está começando só. Isso aí, aguardar e torcer. Está começando. Por falar em começando, lembra aquela discussão do FGTS, que inclusive está parado lá no Supremo, aquela votação quanto ao reajuste, de forma que a correção, como é que tem que ser feito, como é que não tem que ser feita. Bom, isso virou debate também no Senado. E o índice de correção do FGTS é injusto, claro que é. Afinal de contas, só uma ação do Supremo são 720 bilhões que o governo tem que devolver para o trabalhador no seu fundo de garantia desde 1998. Sim. E essa ação está parada, ela para ser julgada agora no segundo semestre, pelo jeito esse ano não vai. Vamos às informações. Índice de correção do FGTS é injusto, dizem debatedores na CDH. Reunidos em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos ontem, especialistas pediram entendimento em torno do novo índice de correção do Fundo de Garantia do tempo do serviço FGTS, criticando as perdas nos saldos das contas do fundo que propuseram maior protagonismo dos trabalhadores na gestão do patrimônio que lhes pertence. Os debatedores também comentaram o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação que poderá declarar inconstitucional a correção do FGTS pela taxa referencial, TR, e esperam uma negociação que leve à aplicação retroativa de um índice mais favorável. Daí, o que nós acabamos de falar? O trabalhador, o dinheiro é dele. Ele tem que ser ouvido, ele tem que dar a oportunidade do trabalhador escolher qual a melhor taxa para ele. Se o governo pagar melhor, maravilha! Sim. O governo capta dinheiro e paga no mínimo a Selic, né? Não é isso? Quando o pessoal vai comprar título. E o trabalhador? Tem que ficar ali, o dinheirinho dele tem que ser minguado ali, não pode render? Tem que só. Não, pô. O governo está fazendo investimento com o dinheiro do trabalhador, né? Tá certo que já somos nós, a sociedade que paga as contas do país. Agora, além de pagar a conta do país, ainda vão rentabilizar em cima do meu dinheiro. Aí fica difícil. Aí realmente fica difícil. É uma briga também que eu acho que tem muita água para passar ainda, porque até chegar num consenso e em algo que seja justo, vai ser difícil, porque o impacto financeiro é grande para o governo. Não, explode. 720 bilhões explode. Exatamente. Né? Então, quer dizer, é um assunto aí que vai ser tratado
explode. O governo E que esquece, esse ano não... Não, esse ano não vai sair. Dada a complexidade... Eu acredito que se isso sair, vai ser daqui a uns 2 anos. Eu também acho que, dada a complexidade, isso aí vai ser motivo de bastante discussão ainda. E o pagamento também vai ser estendido. Sim. Situação. Porque, na verdade, o que acontece? O governo capta dinheiro, empresta dinheiro, o BNDES está emprestando dinheiro, aí tem mais aqui emprestar mesmo para as indústrias, para a situação do país desenvolver, para a construção de infraestrutura. Só que grande parte do FGTS também é utilizado para a construção disso, daquilo outro. E o que o trabalhador ganha com isso? É isso. Eu acho que esse é o ponto. O dinheiro é do trabalhador e assim, ele não tem ganho algum. O dinheiro dele fica ali parado, o governo utiliza do dinheiro dele e ele não tem rentabilidade nenhuma. Nenhuma. O governo coloca os títulos de dívida pública, as pessoas contraem, no mínimo você vai pagar a taxa Selic, 2,750, né? Da 75, eu nem sei mais quanto é que está a taxa agora. Mas é 0,5, né? 0,5, né? 12,05. 12 pontos. E aí o que acontece? A rentabilidade do FGTS, cara, é irrisória. É irrisória. Menos que a poupança. Não, você está perdendo dinheiro. Se tem o dinheiro parado no fundo de garantia, você está perdendo. Se na poupança você está perdendo no fundo de garantia, então piorou. Piorou. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? Afinal de contas, o dinheiro é do trabalhador. Por falar em trabalhador, 10 horas mais 28 minutos, e o governo anunciou também um auxílio para a questão que afeta os pescadores artesanais no norte, né? Essa seca que aconteceu. Sim, a maior seca dos últimos tempos. Nos últimos tempos a gente tem acompanhado isso. Vamos às informações que saem da agência, também da agência Senado. Governo anuncia auxílio para pescadores artesanais. Os pescadores artesanais de 93 municípios afetados pela seca na região norte devem receber um auxílio extraordinário de R$ 2.640. A decisão foi publicada na medida provisória MP 1192 de 23, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada em edição extra do Diário Oficial da União na última quarta-feira, dia 1º. O benefício vale para trabalhadores que já recebem o seguro-defeso cadastrados nas cidades e que que atravessam situação de emergência decorrente de seca ou estiagem reconhecida pelo Poder Executivo Federal. O pagamento será feito em parcela única a pescadores e pescadoras profissionais artesanais contemplados pelo seguro no período do defeso vigente ou imediatamente anterior. Positivo, né? Assim, é a única fonte de renda que se tem e que está totalmente comprometida. É uma seca realmente de uma proporção gigante, a maior dos últimos tempos. Rio Negro, numa situação... Aquele desmoronamento, né? As margens do rio que ficou seco. Exato. Então, além de toda a seca, queimadas, boa parte delas criminosas, outras acidentais por conta da seca, e isso é só complicador. Então, quer dizer, é o mínimo que a gente tem que fazer nesse momento é apoiar esse tipo de iniciativa, porque é o que vai garantir um pouco de dignidade para aquelas famílias, né, Márcio? Lembrando que é sobre isso que a gente fala quando o governo tem que enxugar suas contas e tem que trabalhar de forma correta. Lembra que nós falamos da questão das catástrofes? Que tínhamos dito que foi aprovado um recurso para que durante as catástrofes, no momento de catástrofe, isso pudesse ser alcançado, auxílio. Esse é o momento. É isso aí. Nós vivemos vários momentos desse no início, durante esse ano. As chuvas no litoral de São Paulo, a questão de Santa Catarina, também no Paraná, no Rio Grande do Sul e agora também na região norte do país, a questão da seca. São catástrofes. Não tem como você evitá-las. Vai acontecer. A seca aconteceu. Sim. E aí você tem que trabalhar para auxiliar essas pessoas, o que não é nada fácil. Tem aquela ideia da criação do fundo e tal, que assim, o valor era ínfimo comparado à proporção de pessoas que precisam ser auxiliadas. O valor que principalmente é de vinda de multas e que não é algo previsto. Então, se multou alguém, é um dinheiro a mais que entra. Então nada mais justo do que esse dinheiro ir para um fundo exatamente para auxiliar esse tipo de situação, né, Márcio? Difícil. 10 horas mais 32 minutos.
A gente sempre fala aqui de ações para que você possa viabilizar a entrada de recursos no país e, claro, com a entrada de recursos, a entrada para o governo também, a arrecadação. Isso é muito importante. E o BID, de olho nessa questão da exportação, faz uma doação, né, para o Brasil para que se implemente uma ferramenta que facilite, que agilize a exportação. Vamos às informações que são da agência Reuters. BID doa 5 milhões de reais para Portal do Comércio Exterior do Brasil. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, vai apoiar o governo brasileiro por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na implementação do novo processo de importação no âmbito do programa Portal Único de Comércio Exterior. O portal já existe, é a principal plataforma para processo de importação e exportação de produtos e serviços entre empresas no Brasil e seus parceiros comerciais no exterior, de forma mais desburocratizada. A assinatura da carta de compromisso envolveu o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, e o presidente do BID, Ilan Goldfeld, que se reuniram no Palácio do Planalto. Segundo Alckmin, o BID vai repassar a fundo perdido o valor de 5 bilhões que serão usados no aprimoramento, 5 milhões, perdão, no aprimoramento do Portal Único, que deverá integrar os sistemas de 5 órgãos federais: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis. Segundo o governo federal, aproximadamente 85% das operações com licenciamento de importação no Brasil são realizadas por esses órgãos e a parceria busca eliminar burocracias ineficientes, simplificar procedimentos, harmonizar documentos e utilizar tecnologia de ponta nas operações de importação, reduzindo tempos e custos para a administração pública e principalmente para os operadores do comércio exterior. Na avaliação do BID, o comércio entre os países das Américas está muito aquém do comércio entre os países de outros continentes. Por isso, o BID trabalha em um programa para promover o comércio regional, incluindo uma facilitação que atrai a participação de pequenos e médios empresários. Atualmente, menos de 1% das empresas brasileiras exportam seus produtos, conforme estudos da Secretaria de Comércio Exterior do MID, lançado em junho. A previsão do governo federal é que, com a integração do sistema no Portal Único, haja um incremento de 130 bilhões no produto interno brasileiro, soma de bens e serviços do país, até 2040. Além disso, o BID estima que ao menos 50% das importações brasileiras passarão a ser feitas dentro do Portal Único em pouco tempo. Olha aí. César, comércio exterior, facilitação, recurso e previsão de arrecadação de 130 bilhões. Márcio, eu acho que o desenvolvimento ele depende exatamente de investimento em tecnologia e inovação. Então é louvável aí que esse tipo de iniciativa aconteça com cada vez mais frequência e intensidade para a gente ter um desenvolvimento maior. É isso aí, pô. Se a gente investindo na tecnologia, inovando, desburocratizando o sistema informatizado para que a exportação tenha uma saída melhor, pô, todo mundo ganha. Ganha quem está comprando, ganha nós que vendemos, ganha quem opera os sistemas, porque fica mais fácil de se lidar. Então, quer dizer, o ganha-ganha, né, Márcio? Todo é o tipo do investimento que é bom para todo mundo. Então não tem por que não acontecer. Eu só vou fazer um apontamento só, César. Assim, o BID está entrando com 5 milhões. 5 milhões. Não é um dinheiro das Arábias. Não. 5 milhões. Tá, 5 milhões. Eu acredito que o sistema tem um custo maior, a contrapartida do governo. E o governo está, né, agora promovendo essa situação, trazendo, o BID está dando esse dinheiro, nós vamos facilitar, isso vai acontecer mais rápido. O que dá a entender é que só agora, com 5 milhões do BID, a coisa vai acontecer. Agora, peraí, gente, se eu vou arrecadar a estimativa de 130 bilhões, 5 milhões não é nada. Ô, Márcio, mas brincadeira. Aí fala, não, você está criticando. Gente, não é nada. Se está dependendo de 5 milhões do negócio andar... Márcio, mas esse é o grande lance, cara. Sim, porque o que acontece? A gente se preocupa tanto
Aí que tá, não vamos onerar imposto, porque é o jeito mais fácil e menos trabalhoso. Ah, eu preciso de dinheiro, então vou pegar com o Márcio. Eu vou lá, vou Não, taxada. ao invés de eu produzir, eu vou pegar com alguém. Por quê? Porque é o jeito mais rápido, mais fácil e menos trabalhoso. Cara, investimento em tecnologia e inovação. Por que o agro cresce, continua crescendo e continua segurando a balança comercial do país? Porque há investimento. Vai em qualquer grande fazenda, porra, cara, utilização de drone, de equipamentos eletrônicos, de máquinas automatizadas, de inovação, de planejamento, acontece, mas com intensidade cada vez mais constante. E por isso que tem um resultado e um retorno bom. Só que, cara, isso não é um privilégio, com bastante ironia, deste governo. É de todos os governos. Investimento em ciência e tecnologia é sempre ridículo quando parte do nosso governo. E é o que você falou. Pô, 5 milhões? 5 milhões, cara, é uma viagem e meia do presidente. É 2 estadias, né, em qualquer lugar. É uma viagem e meia do presidente, porque cada viagem aí gira em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões. Então uma viagem e meia do presidente tá pago. É 3 dias em casa. Pra gente ter de retornos, porra. 130 milhões da expectativa de arrecadação. Quer dizer, por que o negócio desse tá parado e só agora com 5 milhões do BID vai andar? Entendeu, Márcio? E aí é desanimador, porque a gente cria excelentes cientistas, excelentes especialistas em tecnologia, e que esses caras, você vai olhar, o cara tá na Holanda, o cara tá na Alemanha, o cara tá em qualquer outro lugar do mundo, menos no Brasil, porque não há investimento nessa área no país. E aí essa questão, eu gosto muito da matemática, que ela explana ela tem te dá uma condição de visão diferenciada. E aí a gente fala, pô, 5 milhões o BID está doando, legal. O BID já foi responsável por projetos de habitacionais em cidades da região da Baixada Santista, a região metropolitana. A cidade de Cubatão era uma que tinha, inclusive aprovada pelo Senado, a possibilidade de receber recursos do BID. Correto. Quando as contas do município estão em dia, quando ele está tudo certo, ele é apto a receber dinheiro de fundos internacionais, né? Pegar dinheiro emprestado lá fora. E o BID via na época. Não aconteceu, é outros 500. Mas a grande situação vem agora com 5 milhões e parece que a gente está descobrindo o ovo, colocou o ovo em pé, está redescobrindo a roda. E aí eu trago a situação, por que isso não tinha sido feito antes? Só 5 milhões que estava faltando? Pô, pede para fazer um Pix. Ô, gente, vamos fazer um Pix aí para a gente juntar 5 milhões? Eu acho que vai, afinal de contas teve gente que conseguiu, 17. Mas é bem por aí, Márcio, é bem por aí. Então você tem aí... Você sabe qual que é o problema que você tem aí quem consegue te ajudar para resolver, mas dá trabalho. Para resolver dá trabalho. Ótimo, a iniciativa é perfeita. A gente está discutindo por que não foi feito há mais tempo. Essa é a questão. É isso aí. 10 horas mais 40 minutos. Lula falou na sexta, Haddad foi frito durante a semana. A situação, o mercado reagiu, toda uma situação envolvendo aí a questão da meta fiscal. E agora o vice-presidente entra na roda aí para ver se acalma esse incêndio, né? Se acalma os corações e se consegue aí uma estabilidade a mais, porque realmente balançou politicamente, balançou economicamente e a expectativa do governo também ficou aí no hora veja. Vamos então falar sobre a meta fiscal de 2024. Mas sabe aquela questão do déficit zero? Vamos falar, as informações são da Agência Brasil. Meta fiscal de 2024 está em discussão e não foi definida, diz Alckmin. A meta fiscal para o próximo ano ainda está em discussão, disse nesta segunda-feira, ontem, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Fixada em 0 pelo novo arcabouço fiscal, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do produto interno bruto, o PIB, para mais ou para menos, a meta do resultado primário pode ser mudada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer que ela dificilmente será cumprida. Segundo Alckmin, o governo ainda não tem um prazo para definir o tema. Se vai ser o ano que vem, se vai demorar mais 6 meses,
Se é 0 do PIB, se é 0,5 do PIB, ainda é uma questão a ser discutida, mas o esforço todo será na linha de zerar o déficit fiscal e depois ter superávites fiscais sucessivos, afirmou o vice-presidente após encontro com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no Palácio do Planalto. O resultado primário representa o déficit ou superávit das contas do governo sem os juros da dívida pública. Embora a meta fiscal de 2024 possa ser alterada para um déficit de 0,25 ou de 0,5 do PIB, nas próximas semanas, por meio de uma mensagem modificativa ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o vice-presidente afirmou que o governo está comprometido com a responsabilidade fiscal e que o presidente Lula ressaltou uma preocupação com eventuais turbulências internacionais que perturbem a economia brasileira. O governo tem compromisso com o arcabouço fiscal. O que o presidente Lula colocou é que, num momento de cenário mundial de menor crescimento, mais preocupante, você precisa ter uma preocupação com os brasileiros, com os trabalhadores, com aqueles que precisam mais. Então, essa preocupação, num momento de cenário mundial mais complexo, você ter essa preocupação com a rede de proteção social e com o trabalhador brasileiro, comentou Alckmin, sem informar se o governo pretende alterar o projeto da LDO. Saia justa, saia justa, saia justa. Então, o ex-governador de São Paulo acaba assumindo aí como protagonista e vai à frente, ou seja, manda a bola quadrada, mata no peito e se vira. Até porque o ex-governador, o vice-presidente não pode cair. Não tem como cair, não tem como fritar. A não ser que a chapa caia. Ele não tem como cair. Agora, o ministro da Fazenda, eu acho que já caiu. Claro que não vai ser anunciado isso antes de se votar, aprovar a LDO, antes de aprovar o orçamento para o ano que vem, antes de acertar essa situação toda da meta fiscal. Então, agora eu acho que é só pelo que... quando o líder faz um pronunciamento, assim, porque para mim, o que eu entendi com a mensagem de quando o presidente falou que dificilmente... teremos um déficit zero para 2024, contrariando tudo que o ministro vem falando desde o início do ano. O ministro faz parte desse mesmo governo, liderado pelo líder que fez essa declaração. A impressão que dá é que, olha, o meu representante, né, nesse caso, vem contando para vocês algo que não é verdade. Então, quer dizer, ele acabou com a credibilidade do ministro da Fazenda. É mais ou menos por aí. Então, qualquer coisa que aconteça aí é diferente do déficit zero, realmente vai deixar meio que, olha, ele sabia que, só que ficou enganando vocês. A mensagem que foi passada foi essa, foi talvez não dessa maneira, mas de forma grosseira nesse sentido. A gente sabe que tem... eu entendo, claro que de uma forma muito política, muito polida, é característica do Geraldo Alckmin, desde sempre. É um político nato, que iniciou aos 19 anos de idade como vereador e está aí até hoje. Então, quer dizer, o cara é um cara que conhece de política, que tem uma boa oratória, um bom discurso. É claro que precisamos ajudar, só que, como você falou, Márcio, orçamento é matemática. A gente não pode criar despesa sem tirar o dinheiro no bolso. Então você não pode... mas sim, então a gente cria um fundo, a gente cria outras alternativas. E não fica devendo mais... Aquela coisa da superestimativa. Vou superestimar o orçamento, porque aí... É isso aí. É isso aí. Então, quer dizer, isso é uma manobra fiscal que, inclusive, é condenada... Uma pedalada. Exatamente, é condenada pelos princípios da administração. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Eu quero aumentar o benefício. Tá, eu quero aumentar e eu vou aumentar quando eu puder aumentar. E não quando eu quiser aumentar. E é isso, infelizmente, é isso que o governo tem feito desde o começo do ano. Não, eu quero, eu vou fazer. E não é assim que funciona. Eu quero, eu vou fazer quando eu puder fazer. O que a gente deixa claro aqui é que muitas pessoas ficam, poxa, vocês criticam o Lula. Não, nós estamos discutindo a forma que o Estado está lidando com a situação. Correto. E podia ser o presidente... Qualquer que for.
Podia ser quem quer que Podia fosse. ser o Biden governando o país. Entendeu? A crítica ia ser da mesma forma. A estratégia. Da mesma forma. É isso aí. A estratégia que a gente está criticando aqui. Tanto é que nós falamos agora do prestígio do governador do estado de São Paulo, que entra nessa rodada agora, nem a Tebet, que é ministra do Planejamento, fez o comentário. fez o comentário, Exatamente. foi entrar nessa bola dividida. Teve que o vice-presidente, peraí, deixa eu assumir isso aqui, então, para a gente acalmar as situações. E tentar passar um pouco de credibilidade. Não foi bem assim, foi isso, mas não foi isso. É verde, mas não tão verde, é verde mais claro. Tentar contornar essa situação, porque realmente, vou dizer que o presidente foi infeliz na declaração, por ele ser verdadeiro, ser espontâneo, foi uma situação em que ele falou e foi. Quer dizer, esse acabou fritando o Haddad. Exato. O Haddad, não só o Haddad, como a equipe. Porque, como você bem falou, o planejamento também defendia a ideia do déficit zero. Todos defendiam. Então, quer dizer, para mim, quem mudou a estratégia no meio do jogo foi, assim, posso estar enganado, tá, Márcio? Mas pelo que percebe-se, a equipe toda a equipe toda econômica tratava a situação dessa forma. Eu tenho certeza que eles não tiraram isso, não criaram essa ideia, falaram, vou fazer de forma arbitrária sem o meu líder ter sequer ciência. Então, o presidente conhecia a situação. E aí, de repente, o presidente faz uma declaração totalmente contrária do que planejamento e fazenda vinham trabalhando. Peraí, alguma coisa... Tanto é verdade que quem precisou intervir para tentar passar a credibilidade e falar, não, olha, a gente está alinhado e vamos... foi o vice-presidente. Então, quer dizer, a impressão que dá é que não há sincronismo, que não é o mesmo time, que não estão falando a mesma língua. E com isso, todo esse abalo, a Alckmin acaba protagonizando. Eu lembro aqui, várias vezes a gente vem comentando aqui, que Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda, né? E com o Plano Real alçou aí a presidência e foi eleito, né? A disputa presidencial. Quer dizer, é uma cadeira que, dependendo das situações, acaba colocando um sucessor à presidência. E no caso agora ela serviu justamente para o contrário, né? Salvo engano, lógico, estamos ali no primeiro ano de mandato ainda do governo Lula e queremos sucesso no país e sucesso econômico, sucesso em todas as áreas. Exato. Só que ninguém aqui é infantil achar que o Brasil vai mudar 100% em 4 anos. Não. Isso é algo gradativo, né? E a gente aguarda aí umas mudanças positivas ao longo desse período. Só que, politicamente, a situação afeta a Haddad, inclusive para uma possível candidatura a uma prefeitura, como a de São Paulo ou qualquer outro lugar. Essa situação fica bem difícil. Agora, a Alckmin entra como protagonista da situação. E se acalmar os olhos. Já vem com essa questão do BID, já vem, quer dizer, está ganhando espaço na mídia também e espaço no governo. Exatamente. 10 horas mais 50 minutos, isenção, tributos, reforma tributária. As distribuidoras de energia estão preocupadas com essa questão também e ficam de olho na situação daquelas pessoas que fazem parte de um grupo que necessita de uma atenção especial do governo e que tem isenção de tarifas, né? A tarifa que acaba auxiliando aqueles que têm menores condições. Isso tudo está na matéria que nós vamos falar agora, que é da agência Senado. Vamos às informações. Distribuidoras de energia pedem isenção de tributos para mais pobres. O novo modelo tributário, em que o pressuposto é generalidade, isto é, ter a menor quantidade possível de exceções, faz com que a regra que está sendo pensada acabe afetando os consumidores de baixa renda. A avaliação é da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. O diretor institucional jurídico da ABRAD, Wagner Ferreira, diz que acreditar que, caso seja confirmado uma alíquota em torno de 27%, isso significa um aumento de 30% nas contas de energia elétrica de famílias mais humildes, porque o texto atual da reforma tributária não menciona regime especial ou redução de tributos para as classes menos favorecidas. Hoje, os consumidores de baixa renda têm isenção tributária ou redução de alíquota em relação à alíquota normal. Ferreira destaca que o Senado Federal trouxe uma sinalização de compensação sobre a questão. Esse consumidor de baixa renda tem que ter um tratamento diferenciado, porque se for tratá-lo de maneira igual, ele vai pagar mais tributo.
e pagar mais tributo em uma classe de consumidores que tem renda e até meio salário mínimo é algo perigoso, que pode, inclusive, inviabilizar serviços e acessos a itens essenciais para a vida dessas famílias. Aumentar a conta de luz em 30 ou 40 reais em uma conta de 80, 90 e 100 reais para quem ganha meio salário mínimo é um impacto muito grande, ponderou. O Senado pretendia, então, que o consumidor de baixa renda tenha obrigatoriedade o uso de cashback, mecanismo ainda não regulamentado, que prevê a devolução de imposto para um determinado público, visando reduzir as desigualdades de renda. O pressuposto econômico do cashback é que a pessoa pague para depois ser devolvido o valor pago. Wagner Ferreira questionou como o consumidor de baixa renda vai pagar se ele não tem renda. Se ele for para o identificado como alguém com necessidade de atendimento de uma política pública, já tem cadastro no município, já comprovou sua condição socioeconômica, para que eu vou colocar um benefício indireto como cashback, se ele pode ter benefício direto de isenção, não faz sentido. A ABRAD defende a isenção de tributos para famílias humildes, caso a escolha do legislador seja pelo cashback, que esse mecanismo seja simultâneo. Nas regiões Norte e Nordeste, principalmente 40% dos consumidores são de baixa renda atendidos pela tarifa social. César, cashback. Então, é o que falávamos há pouco, Márcio, da questão da reforma tributária, porque essa ideia de simplificação, ela generaliza muita coisa. Só que ela não está generalizando e reduzindo. Quando ela está generalizando, ela está aumentando, ampliando as taxas em alguns serviços e com isso afeta exatamente, uma das que são afetadas, né, são os impostos, as taxas incluídas aí na cobrança de energia elétrica. Concordo, tem pessoas que realmente não recebem um auxílio social 30, 40 reais, passar a pagar 60, 80, é um impacto muito grande para quem recebe meio salário mínimo. E aí é que tá, aí a gente tem todo um trabalho aí, vamos dizer, entendeu, Márcio, que as coisas vieram sendo atropeladas, a gente já tem todo um trabalho social para poder acolher esse tipo de população, as pessoas que precisam mais, as pessoas mais carentes, as pessoas que não têm condição. E a energia elétrica é algo básico, é algo... até por isso o governo do estado, a prefeitura de São Paulo está tão preocupada com as pessoas que ainda hoje estão sem energia elétrica. Porque é um item básico para uma família, para uma pessoa... ter dignidade, viver com um pingo ali de condição. Você aumentar o cashback, concordo com a fala aí dos órgãos. Peraí, se eu vou devolver, para que eu vou cobrar de uma pessoa que não tem uma coisa, é você cobrar de uma pessoa que tem condição de pagar, e você, como os cartões de crédito têm feito, como os programas de milhagem acontecem, aí é uma situação, é um benefício para você estimular um consumo maior. É uma coisa. Concordo, acho super válido, porque se você tem condição de gastar mais, você gasta mais, que aí você recebe em troca um benefício. Agora, nesse caso, não. É um item básico, é um item essencial e que você já não tem condição de pagar o básico. Sim, vai te cobrar mais, você não vai ter condição de pagar para você receber o cashback. Márcio, é totalmente sem sentido. Vai criar inadimplência. Eu não vou receber nada, porque eu não vou nem conseguir pagar. Há uma situação interessante, César, que tudo isso traz, essa questão do aumento da tarifa para as pessoas que realmente têm uma dificuldade financeira muito maior e precisam desse entendimento, desse diferencial, né? E há uma outra situação que ainda me chama a atenção, é que a lei determina que serviços essenciais não sejam interrompidos. Então, o cidadão não pode ficar sem água e sem energia elétrica por falta de pagamento. Mas a empresa cortou, você vai lá... não deveria. Você entra esqueci agora a formatação lá, com a medida de segurança, não sei se é esse o nome, e aí
automaticamente tem que se religar. Só que para o cidadão que não está conseguindo pagar a conta, pagar um advogado, então entrar numa situação para conseguir fazer isso, é ainda mais difícil. Então as situações no Brasil são colocadas em patamares que as pessoas que estão abaixo da pirâmide não conseguem chegar. Mas abaixo da pirâmide? É, abaixo da pirâmide. São muitos os excluídos sociais. Exato. Então, se você, num momento como esse, no século XXI, você não entender que energia elétrica faz parte da necessidade de sobrevivência, tanto do cidadão, como também a questão da água também faz parte. Engraçado, né? Água, hidrelétrica, energia, parece que tudo é a mesma coisa. Mas isso acontece, a gente está discutindo o não pagamento, lógico, para uma questão de corte, de supressão, só que é determinado por lei. Eu não vou pagar porque eu não quero. Não, você tem que ter uma justificativa para não estar pagando. O que deveria simplificar traz mais transtorno, traz mais dificuldade. Então, o governo começa com a taxação dos super ricos e lascando os super pobres. Então, entendeu? Bem da verdade. Exatamente, busca receita. Não, que o super rico ele tem uma condição de pagar. Tá, aí você sobretaxa o super rico. E aí o super pobre também é prejudicado. Você lasca com o cara, meu. Então, quer dizer, não tem vantagem de nada pra ninguém. Muitas pessoas vão a pé pro trabalho para economizar o dinheiro, para comprar o pão. É isso. Cadê? Ainda bem que tem alguém olhando por isso aí. Tomara que o Senado observe e fale, não dá, gente. Não dá isso aqui. E outra coisa, hein? Se deixar para ser resolvido depois, a prova desse jeito e depois a gente vai regulamentar alguma coisa, aí você vai ter uma bola de neve para resolver. Esquece. Aí vai ter que ser um MP, porque senão... aí você vai ter uma bola de neve para resolver e que vai crescer a cada dia. O Brasil não é para amadores. 10h59. Nem para morar. Né, cara? Nem para morar, né? César, chegamos ao finalzinho do programa de hoje, aí, recheado de informações. É isso aí. Aguardando essa questão da iluminação em São Paulo, a energia seja retomada na Grande São Paulo. E lógico, pessoas foram prejudicadas, inclusive o prefeito de São Paulo estava falando hoje. Então, aquele comércio, pequeno comércio que tinha ali seus frisos, o comércio que seja de sorvete, ou aquele comércio de laticínios, pequeno comércio que está no prejuízo agora. Como é que fica, né? Então precisa ser ressarcido, precisa ter entendimento. Exato. E é claro, o serviço não é de graça, né? As pessoas pagam por ele. Você paga pelo serviço de energia elétrica, pela iluminação na sua rua, por toda essa condição. E lembrando que o município é que faz a licitação agora, né? É o município que resolve essa questão. Sim. E é um ponto de atenção aí para as cidades terem esse tipo de cuidado ao criarem, ao elaborarem os seus contratos, ao licitarem serviços, porque são pontos a serem considerados. Isso de modo geral, né? Geralmente há permissão de você reduzir o número de funcionários, como acontece no transporte público, se reduzir linhas, reduzir cobrador, reduzir... Só que isso não pode implicar na diminuição de qualidade. A empresa diminuir seus custos, mas prestar com qualidade de serviço, isso é uma premissa dela, é um direito que ela tem. Agora, isso não pode implicar num serviço com a pior qualidade para o cidadão, lá na ponta. Não dá para ficar pendurado no atendimento escutando musiquinha. É isso aí. Não dá para ficar no WhatsApp achando que está resolvendo tudo e que, na verdade, só está protelando. É isso aí. Só está protelando. 11h em ponto, César. Chegamos no finalzinho de hoje. Agradecer, Márcio. É sempre um prazer, uma honra imensa aí fazer parte desse time. Sempre a discussão eleva aí os assuntos a um nível altíssimo. Maria Clara, por todo o suporte técnico aí, para a gente poder fazer esse bate-papo aí incrível toda terça-feira pela manhã. E a cada um de vocês que nos acompanha aí, curte, segue, compartilha e continua prestigiando, porque toda a nossa dedicação aí é para levar uma informação mais precisa para cada um de vocês. Obrigado, tudo de ótimo para todos nós e uma excelente semana. César comentou aqui, muitas pessoas acabam postando, fazendo seus comentários, e a gente recebe todos os comentários que são bem-vindos, né? Afinal de contas é um espaço democrático, todos têm o direito. Mantendo sempre o respeito, mantendo sempre aquela condição que o brasileiro sabe exercer de entendimento e respeito para com o outro. A sua opinião vale e nós queremos a sua opinião.
E claro, com todo respeito, com toda a situação, todas são bem-vindas. É assim que o país cresce, né? É isso. Sabendo conviver com as divergências e convergindo sempre para o melhor. É assim. E gratidão, César. Sempre bom ter você aqui. Muito obrigado. 11 horas mais 2 minutos. Agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Daqui a pouquinho está os cortes à disposição no site rv1.com.br, também no canal do YouTube e no Facebook. Acompanhe a Rádio Virtual e as redes sociais também. Fique com Deus. Excelente terça-feira para vocês. Aproveitem, hein? Que essa questão aí do sistema de alta pressão, que muda, até nisso tem, né? Que muda o tempo, vai até quarta-feira e a mudança, a possível mudança aí no clima. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.